Olá, vamos iniciar mais uma semana no nosso ensino não presencial. Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai começar com o estudo da termodinâmica. Aqui nós vamos realizar o estudo das transformações da matéria realizadas pelo calor e pelo trabalho. No nosso livro, primeiro ele fala sobre a primeira lei da termodinâmica e depois ele comenta sobre o trabalho realizado sobre um gás ou por um gás. Como, para falar sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente vai entrar no conceito de trabalho, eu vou começar por esse item. Vamos analisar esse recipiente, ele está cheio de gás, e esse recipiente contém um êmbolo móvel. Ali no caso eu tenho uma massa em cima que está equilibrando a pressão que o gás faz, ou seja, nós temos uma situação de equilíbrio. Vamos colocar esse recipiente em contato com fogo. Nós sabemos que conforme a temperatura desse gás vai aumentando, os átomos que formam esse gás vão aumentando a sua agitação e tem a tendência de ocupar um volume maior, ou seja, esse êmbolo está subindo com o passar do tempo. Note que esse êmbolo teve uma movimentação, ou seja, ele sofreu um deslocamento. Quando nós estamos trabalhando com o volume desse recipiente, é mais interessante a gente falar, ao invés do deslocamento, que esse gás sofreu uma variação de volume. Ou seja, esse gás realizou trabalho sobre esse êmbolo. Como que eu posso determinar o trabalho que esse gás realizou? Poderíamos deduzir aqui a equação, mas não vem ao caso no momento. O trabalho que esse gás realiza vai ser igual à pressão desse gás multiplicado pela variação do volume que esse gás sofreu. Vamos trabalhar aqui com o sistema internacional. A pressão é Newton por metro quadrado, o volume é metro cúbico e o trabalho, como a gente já sabe, é dado em Joule. Nesse exemplo que eu passei para vocês, o gás se expandiu, ou seja, o gás realizou o trabalho sobre o êmbolo. Mas poderia ser o contrário, esse êmbolo poderia comprimir esse gás, ou seja, o êmbolo estaria realizando um trabalho sobre esse gás. Desse modo, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Se o volume final for maior que o volume inicial, consequentemente o trabalho será positivo e nós dizemos que o gás realizou o trabalho. Mas se o volume final for menor que o volume inicial, nós dizemos que foi realizado o trabalho sobre esse gás e o trabalho será negativo. É importante frisar que a gente só pode trabalhar com essa equação se a pressão for constante. Para pressões variáveis, aí teríamos que trabalhar com o conceito de integral, que não é assunto aqui no nosso ensino médio. Vamos analisar graficamente as situações. Então, nessa primeira situação, nós temos um volume inicial menor do que o volume final. Note que a pressão ali ela é constante, o gráfico está na horizontal, paralelo ao eixo x, que é o eixo do volume. Posso trabalhar com a equação, o trabalho é a pressão multiplicado pela variação do volume, mas em gráficos P por V, o trabalho também pode ser determinado com a área abaixo dessa curva. Note que nesse caso, o trabalho ele é positivo. Neste segundo caso, o volume inicial ele é maior do que o volume final, ou seja, nós tivemos uma compressão. O trabalho é dado pela área, mas nesse caso o trabalho será negativo. Neste terceiro caso, além de uma variação de volume, eu também tive uma variação de pressão. Logo, eu não poderia trabalhar com aquela equação que trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Aquela equação é só para a pressão constante. Neste caso aqui, a única forma que a gente pode trabalhar é com a parte gráfica ou a análise gráfica. Nesse caso, a gente tem um trapézio, lembrando que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, é uma expansão, trabalho positivo, mas nós também poderíamos ter uma compressão semelhante a esse gráfico, um trabalho negativo. A aula de hoje vai ser essa aula introdutória, ou seja, uma aula bem pequena mesmo, para a gente introduzir esse conceito de trabalho na termodinâmica. Nós vamos realizar agora um exemplo, para ver como nós podemos trabalhar com a análise gráfica e o trabalho. Nesse exemplo, ele traz para a gente esse diagrama, onde eu tenho aqui um volume inicial de 1 metro cúbico, vai até 3 metros cúbicos, e uma pressão inicial de 9 newton por metro quadrado, e vai para uma pressão de 5 newtons por metro quadrado. Quando eu tenho um gráfico, P por V, o trabalho pode ser calculado pela área. Então aqui nós temos um trapézio, veja, uma base maior, uma base menor. Então o trapézio está aqui de lado, aqui, aqui, aqui e aqui. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Como base maior, temos essa daqui, que é de 9. Base menor temos aqui, ó, que vale 5.
E a altura vai de 1 até 3, ou seja, 3 menos 1 que vale 2. Base maior, base menor, altura dividido por 2. Podemos cancelar 2 com 2, então o trabalho é 9 mais 5, o trabalho vai ser igual a 14 joules. No exemplo que acabamos de resolver, nós tínhamos um volume variando e uma pressão também variando. Logo, o único método para resolver foi o que nós utilizamos, que é a análise gráfica. Na próxima aula a gente começa com a primeira lei da termodinâmica. Vamos voltar com aquele conceito de energia interna de um gás.